Bem-vindos a mais um podcast Criança em Foco da Pontes de Amor, Grupo de Apoio à Adoção, Convivência Familiar e Comunitária. Esse espaço aqui é para pais, mães, profissionais envolvidos com o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. O tema de hoje é o valor que tem o eixo de formação educacional na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu estou conversando hoje com a Sara Vargas. Oi, gente! E queria saber, Sara, como que a Pontes de Amor percebeu a importância desse eixo de formação educacional, desse eixo do conhecimento para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes? É muito interessante, porque ao longo das nossas histórias, acompanhando a nossa própria história e a história de outras famílias adotivas, nós fomos percebendo que há muitos profissionais que são muito estudados, mas que não compreendem muitas vezes a realidade da criança e do adolescente dentro de um determinado contexto. Tem dificuldade de colocar aquela criança realmente no centro da discussão, para que o princípio do melhor interesse da criança seja respeitado. E isso acontece em todas as áreas. Então, lá atrás, nós percebemos que todos os profissionais que atuam diretamente com a criança e com o adolescente, disso a gente sabe, eles precisam de uma formação continuada, mas não apenas uma formação que traz conhecimento teórico, mas uma formação que sensibiliza, que ajuda esse profissional a se colocar no lugar do outro, no lugar da criança, no lugar de uma mãe, no lugar de um pai, no lugar de um postulante à adoção. Entende que, por exemplo, os profissionais do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, que não vão enxergar aquele processo simplesmente como um número, mas vão entender a vida que está dentro daqueles papéis, entende? E o quanto o tempo da criança, ele corre muito diferente do tempo do adulto. 6 meses para um bebê com menos de 1 ano é totalmente diferente de 6 meses para mim ou para você. Né? Faz uma diferença enorme no desenvolvimento daquela criança. Então, foi assim que a gente percebeu. Eu adoro essa fala sua, Sara, porque eu também, que venho muito do meio acadêmico, eu sempre penso que a gente tem 2 tarefas. Uma é, de fato, mergulhar totalmente na teoria, estudar muito, mas a segunda parte é a mais difícil, é saber como aplicar, né? Saber, de fato, aplicar, transmitir, saber comunicar o que se estudou, né? E, de fato, ver isso na prática. Mas muito legal. Para você entender, Nayana, o quanto isso é sério, eu queria até compartilhar com quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, um pouquinho da nossa própria história. Nós conhecemos as nossas gêmeas com 1 ano e 1 mês. E elas estavam em fase final de destituição do poder familiar. No mesmo dia que nós as conhecemos, nós manifestamos o interesse em adotá-las. Nesse meio tempo, junto ao processo, né? Nesse meio tempo, já iniciamos o estágio de convivência, tá? E aí a família biológica se muda de um canto para outro na capital de São Paulo. E o que acontece? O processo, só para chegar até lá ao outro fórum, ele leva 6 meses. 6 meses. Quando chega no outro fórum, todo mundo resolve o quê? Começar todos os estudos psicossociais novamente do zero. E aí elas já estavam com 2 anos e meio, quer dizer, quase 1 ano e meio já havia se passado, elas ainda institucionalizadas desde quando nasceram. Nunca a família biológica havia ligado para saber notícias, para visitar, nada. Mas quando a família biológica é, por fim, contactada dizendo que havia uma família interessada em adotar as meninas, eles dão um pulo de 10 metros de altura e falam, não, nós não colocamos filhos no mundo para serem adotados pelos outros. E aí o que acontece? Uma loucura jurídica. Naquela época, então o juiz marcou uma audiência de instrução e julgamento da destituição do poder familiar e nos convoca a virmos com testemunhas para essa destituição. Nós não estávamos ali para brigar para sermos pais de filhos que têm pais. Nós estávamos querendo adotar crianças que estavam disponíveis para adoção. Acaba que a gente assiste, assim, de camarote, vários depoimentos mostrando o quanto aquela família não tinha condições de ficar com as crianças, mas, infelizmente, ao final da audiência, eles ganham a oportunidade de visita. Certo? Elas estavam com 2 anos e meio. Quando, por fim, já tinham 4 anos e meio, 2 anos depois, eles ganham a guarda das meninas.
ficam com elas por cerca de 4 meses e meio, até que desistem e as abandonam numa construção à noite do outro lado da cidade de São Paulo. Olha quanto tempo, quanta história, quanta dor teria sido... não precisava ter sido vivida se esses profissionais tivessem uma consciência melhor do impacto das decisões deles na vida daquelas crianças. Não vamos nem pensar em nós adultos, que também sofremos pra caramba, mas com certeza quem mais sofreu foram elas mesmas, né? Então, e aí nesse meio tempo a gente tem situações de negligência grave, de violência, que elas se lembram agora, porque já estavam com 5 anos e pouco e tem lembranças disso. Então é muito importante que os profissionais eles sejam sensibilizados, que eles consigam ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Por fim, com 5 anos e meio, elas chegam na nossa família. Mas aí anos depois dessa primeira vez que vocês conheceram. Exato, mais de 4 anos depois, né? Muito tempo, muitas dores, muitas coisas. Importante isso. E onde vocês foram buscar esse conhecimento? Então, as meninas chegam e o primeiro lugar que a gente procurou foi um grupo de apoio à adoção. Não tinha nenhum em Uberlândia. Então, a gente precisou começar um. A gente encontra, então, muito apoio na própria ANGAD, que é a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Um dia, um amigo nosso que tinha ido para o Havaí, né, que ele estava fazendo um trabalho lá no Havaí e tal, ele vem visitar a família dele em Uberlândia, que é onde nós moramos, e ele fala: Sarinha, Rodrigo, meu esposo, eu preciso visitar vocês, eu quero conhecer a Pontes de Amor e eu tenho um contato para passar para vocês. Ele estava trabalhando com um rapaz que tinha adotado uma menina asiática com necessidades especiais. Então, ele tinha iniciado um movimento, uma organização social, na verdade, que buscava famílias que adotassem crianças estrangeiras com necessidades especiais, né? E aí o Israel vem, então, nos fala desse rapaz e tal, e nos coloca numa chamada de áudio, né? E a gente vai, conversa e tal, só que o Israel deixou o cartão dele, o cartão de visitas desse rapaz. E quando um dia eu estava lá no escritório da época, na época a sede da Pontes era no meu escritório. Aí eu viro o verso do cartão e tinham algumas organizações parceiras deles. E lá eu vejo CAFO, Christian Alliance for Orphans, Aliança Cristã em Prol do Órfão, né? E eu comecei a dar um Google naquilo ali e ver o que era. E aí eu descobri que ia ter um summit, um encontro, um congresso grande, que reunia cerca de 3.000 pessoas que vinham de vários países que trabalhavam com os órfãos e vulneráveis. Olhei para o Rodrigo e falei assim: vamos nesse negócio? Ele falou: vamos. E aí a gente foi, conseguimos comprar naquela época nossas passagens com milhas e tal. E chegamos lá, sem conhecer ninguém. Quando a gente chega lá no primeiro dia, Nayana, a gente fica impactado de ver tanta gente. E nós, sendo cristãos, a gente ficou impactado de ver tantos cristãos fazendo algo tão relevante nos 5 continentes do mundo para que crianças órfãs e vulneráveis tivessem uma família segura. Outra coisa que nos chamou a atenção foi o seguinte: os depoimentos, as apresentações, um evento lindíssimo. Nisso, tinha essa sessão geral com todo mundo. Aí, logo em seguida, havia um momento em que as pessoas eram dispersadas em workshops, né, menores. E aí, eram cerca, sei lá, uns 15, 20 workshops simultâneos. E difícil escolher, muito tema bom, né? Eu e o Rodrigo íamos nos dividir, claro. Outra coisa que nos deixou surpreso foi quando eles falaram que nós éramos os primeiros brasileiros que estavam participando daquele evento. A gente falou: gente, como assim? Tanta coisa legal sendo feita no Brasil e ninguém veio participar disso aqui ainda. Então, a gente teve um grande privilégio, né? Aí eu escuto umas meninas falando assim, né? A Karen Purvis é imperdível. Nossa, vamos lá na Karen Purvis. Eu olhei e falei: ô Rodrigo, parece que essa tal dessa Karen Purvis é boa. Eu acho que eu vou lá. E foi assim que eu
pela primeira vez, tive a oportunidade de participar de um workshop que falava do TBRI. Né? Posso continuar contando a história? Conta pra gente o que é exatamente o TBRI. Ok. Então, o TBRI em inglês, ele é a sigla, né, de uma abordagem que se chama Trust-Based Relational Interventions. Intervenções relacionais baseadas na confiança. E a Karen Purvis, ela foi a criadora disso, junto com o Dr. David Cross, que era o orientador dela na faculdade, né, no mestrado, depois no doutorado e no pós-doc. E os dois, então, fundaram essa instituição dentro da Texas Christian University. E eles, então, foram fazendo testes, pesquisas e tal, eles desenvolveram essa metodologia. Que hoje a gente tem trazido para o Brasil, né, em primeiríssima mão. Hoje nós somos 6 profissionais habilitados para ensinar, dos quais 2 estão aqui. Né? E é importante dizer que nós estamos em fase de tradução desse material todo, para que, a partir do ano que vem, a gente já possa dar o curso de formação profissional do TBRI, para que as pessoas não apenas possam utilizar essa abordagem na sua própria organização, ou replicar isso para a sua própria organização, mas também levar isso adiante, dar formações, trabalhar com famílias, enfim. Algo muito rico que a gente está preparando e que nós temos certeza que está mudando pouco a pouco a história da nossa nação também, como já mudou a história de tantas nações. Então, o TBRI, ele já veio para o Brasil quando? Ah, sim. O primeiro contato que a gente teve foi esse em 2015. Mas, em 2016, eu estava trabalhando e me lembrei disso e tal, e entrei e fui procurar para ver quando que teria algum curso do TBRI e tal, lá nos Estados Unidos. Aí eu vi que haveria algum curso no começo de 2017, salvo engano, acho que foi isso mesmo. Datas não são meu forte. E eu, na verdade, passei um e-mail me apresentando. Na época eu estava na presidência da ANGAD, então falei o que era a Pontes, que a gente fazia, que eu estava na presidência da ANGAD, o que era a ANGAD, como a gente tinha essa interface, né, a nível nacional e tal, com os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E na verdade, eu estava buscando uma bolsa, porque a formação era muito cara. Eu já ia ter que custear com as minhas passagens, com hospedagem, alimentação. Qual não foi a minha surpresa quando eu recebo, não um e-mail respondendo a minha solicitação de bolsa, né, por aquele e-mail de contato que eu mandei lá para o Instituto, mas eu recebo um e-mail do diretor responsável por parcerias internacionais. E ele entra em contato comigo dizendo, a Karen Purvis tinha recém-falecido, e ele dizendo que eles tinham muito interesse em conversar comigo, em fazer um video call, porque ela tinha um desejo muito grande de levar o TBRI a alguns países, e o Brasil era um deles. E eu era a primeira pessoa do Brasil que procurava o Instituto. Né? Então, a partir dali, começa uma parceria. Eu não ganhei uma bolsa, mas nós ganhamos parceiros. Então, a partir daquele ponto, eles começam a enviar, né? Mandaram 2 treinadores, na época, o Henry Milton e a Angie Proctor, para falar no ENAPA, que é o Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, e para darem o primeiro treinamento de TBRI, né, introdutório ao TBRI, para profissionais no Brasil, que aconteceu na sede da Pontes de Amor em 2019, não foi isso? Acredito que sim, eu ainda não estava na Pontes. Creio que foi 2019, isso mesmo. E tem outras formações que vocês buscaram, formações internacionais? Tem sim, mas antes de eu entrar na outra, eu posso contar uma história que eu acho Claro. linda, que é a própria história da Karen Purvis. Isso me motiva tanto, porque muitas vezes, Nayana, a gente acha que já está tarde demais para a gente fazer alguma coisa na nossa vida. E a Karen Purvis, a história dela nos mostra que não. Que sempre é tempo para fazermos algo de muito precioso, de muito transformador. Nós estamos falando de uma abordagem que tem sido uma das principais referências a nível mundial hoje, do que se refere ao cuidado com órfão vulnerável,
crianças que vêm de histórias difíceis. A Karen, ela casou muito cedo. E ela estava fazendo faculdade quando ela se casou, jovem ainda, com esse jovem pastor. E eles são transferidos para uma cidadezinha no interior do Texas, onde não havia faculdade e tal. Ficava longe naquela época. E aí ela para de estudar e vai constituir sua família, mas ela nunca para de se doar, de fazer alguma coisa pelos adolescentes e tal. No começo, ela começa a acolher um grupo de meninas que estavam em situação de vulnerabilidade, até envolvidas com vulnerabilidade sexual e tal. E ela começa a acolher e a trabalhar com essas meninas, a trazer um senso de identidade, de valor para essas meninas, ajudá-las a pensar em outras alternativas para suas próprias vidas e tal. Os princípios que ela sempre fala, né? Identidade, valor e propósito. Exatamente, exatamente. E então ela, ao longo da vida dela, ela sempre esteve envolvida com crianças e adolescentes vulneráveis. Até que, enfim, o seu esposo ele é transferido para pastorear uma igreja em Fort Worth. E quando ele chega lá, então, ela começa, aos 42 anos de idade, a fazer a faculdade. Então, ela recomeça os estudos. E aí ela faz a graduação, se especializa, faz o mestrado, depois faz o doutorado e faz o pós-doutorado. E ao longo dessa caminhada é que ela vai desenvolvendo, então, todas as suas pesquisas e vai desenvolvendo a própria abordagem do TBRI. Eles começam fazendo acampamentos de 4 dias para crianças e adolescentes muito difíceis, de comportamentos muito difíceis, ou que estavam em acolhimento institucional, ou que estavam em famílias acolhedoras ou em famílias adotivas. E eles ficaram impressionados porque eles já começaram a usar esses princípios que eles falam, de conexão, depois de empoderamento, de dar para a criança aquilo que ela precisa para que ela seja regulada, e por último, vir com os princípios de correção. E de forma alguma o TBRI ele é uma abordagem muito cheia de liberdade para a criança, porque a criança precisa de regras, precisa de previsibilidade, de regras, de disciplina para que ela se sinta segura. Mas antes disso, ela precisa de conexão. Né? Então, o fundamento de tudo não são as regras, não é a disciplina, mas é a conexão. Então, eles vêm quebrando gelo, promovendo brincadeiras que conectam e tal. E as crianças vão o quê? Se desarmando do medo. E esses acampamentos foram, então, o cerne para que eles desenvolvessem toda essa abordagem. E, claro, que se baseia na psicologia positiva, na teoria dos sistemas, né, em várias outras abordagens, na própria teoria do apego, de Bowlby. Em várias outras abordagens que dão, então, o fundamento para o TBRI. Mas o que mais me impacta, Karen Purvis, em 20 anos, ela deixou as sementes para transformar em um mundo. Ela faleceu com 62 anos. E olha faleceu só, jovem. Muito jovem, ela teve câncer. O último CAFO que ela participou foi o CAFO que eu tive a oportunidade de ouvi-la. Né? E eu confesso que aquela 1h e 15 com ela, aquele tempo transformou a minha vida. Eu me lembro que eu saí daquela sala e o Rodrigo, que é todo assim, né, o cara das conexões, né, de eu quero te apresentar fulano e tal, ele já veio todo animado, eu preciso que você conheça fulano. E eu respirei fundo, eu falei assim, Rodrigo, me abraça. E ele me abraçou, eu falei, meu bem, eu estava com um choro preso aqui na garganta, e eu falei assim, meu bem, a gente está errando só porque a gente não sabe. A gente precisa aprender o que esse pessoal tem para nos ensinar. E a partir daquele momento, Nayana, a forma de eu me relacionar com os meus filhos, com meu marido, com as pessoas, começou a mudar. As nossas relações familiares, elas foram sendo transformadas. E você pode perguntar para qualquer um dos meus filhos. Eu e o Rodrigo, nós não somos mais os pais, né, que muitas vezes nós excedemos para o autoritarismo dentro de casa, tentando manter uma disciplina. Hoje a gente se empenha muito mais em construir conexão, vínculo, em ouvi-los, em deixar que a voz deles seja importante, mesmo quando, às vezes, não há nem concordância, mas a gente precisa ouvi-los, a gente
precisa deixá-los negociar, né? A gente precisa dar essa voz, mostrar a eles a importância que eles têm nessa relação, porque assim eles saem desse lugar do medo e assim eles podem confiar. E quando existe confiança, quando existe conexão, tudo se resolve de uma forma muito mais pacífica, né? E é só assim que eles vão conseguir ter um vínculo seguro, né? Tem um artigo que fala das 4 características do vínculo seguro, do apego seguro, que é isso, né? A construção de autonomia, negociação que você falou, saber pedir ajuda e saber também dar ajuda. Exato. Né? São as 4 características e é isso que a conexão permite. Né? E é interessante porque no TBRI nós temos uma atividade que é feita em grupos com as crianças, né, ou com os adolescentes, que a gente chama de grupos de nutrição, que trabalha justamente o desenvolvimento dessas 4 características que você acabou de citar, Nayana. Então, como é legal, né? São ferramentas muito práticas, muito fáceis de serem aplicadas por qualquer pessoa, seja essa pessoa de qualquer nível social, cultural, econômico, né? E então, que funcionam. Tanto nas famílias quanto nas instituições de acolhimento, nas famílias acolhedoras. Nas escolas, nas unidades de cumprimento de medidas socioeducativas, em todos os ambientes onde a gente lida com crianças e adolescentes. Isso pode ser aplicado. Mas você estava me perguntando, né, de se teve outras fontes, e teve várias fontes. Nós recebemos alguns treinamentos nessa área, né, dos impactos do trauma na vida da criança e do adolescente, como esses adultos devem se relacionar com essa criança, por várias organizações diferentes. A Lemba International, tivemos com uma outra organização, uma vez que nós fomos no CAFO também, mas tem uma organização que é outra organização parceira, que é muito importante, que se chama Institute for Human Services, que é um instituto de serviços humanos, né, que prestam serviços para serviços sociais, né? O que aconteceu foi o seguinte: o Institute for Human Services, o IHS, ele está situado em Ohio, e há uns 30 e poucos anos atrás, 35 anos atrás, mais ou menos, Ohio vivia um dos maiores caos no que diz respeito ao cuidado com crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Então, as crianças e adolescentes que precisavam ser protegidos, eles eram muito mal protegidos em Ohio. A situação estava muito caótica. Então, o governo de Ohio vai e procura a doutora Judy Rickus e o seu professor, pesquisador parceiro, me esqueci agora do nome dele, e propõe para eles que eles comecem uma pesquisa, um trabalho de pesquisa diagnóstica do Estado. O que precisava ser feito para que a situação da infância e da juventude de Ohio fosse transformada? Eles queriam sair do caos e queriam se transformar num modelo, um modelo a ser seguido. E então, assim, é fundado o IHS, né? E eles começam com essa pesquisa, e a partir dessa pesquisa, os dois escrevem um compêndio de 4 volumes, falando sobre princípios e ações que precisavam ser desenvolvidas no estado de Ohio nas próximas décadas, né? E aí, quando sai esse compêndio, então o governo de Ohio fala: não, a gente quer que vocês nos coordenem nessas ações. Então, eles começam a organizar, desde a prevenção, as intervenções, quando não era possível manter aquele vínculo familiar, porque a família não tinha condições, a criança realmente estava em alto grau de risco, de vulnerabilidade, precisava ser retirada. Então, para onde essa criança ia, quando ela ia para uma família acolhedora, como que iriam ser selecionadas essas famílias acolhedoras, quais os critérios, como que seria feito esse encontro, por que eu vou colocar essa criança nessa família acolhedora?
Então, também eles investigavam a família acolhedora e a criança e viam se esse encontro daria certo. Isso, e nisso tudo, nesse compêndio, eles vão colocando os critérios para isso tudo, certo? Então, para ser família acolhedora, você precisa morar nessa cidade, você precisa ser uma pessoa de bem, uma pessoa que tem convívio social, você precisa ter bons antecedentes criminais, você precisa ter o compromisso de cooperar com todo o sistema para que, no início, se tente uma reintegração familiar, se for possível, não sendo possível, encaminhar essa criança para adoção, ou nos Estados Unidos é permitido o foster to adopt, né, o acolhimento familiar para adoção. Então, eles foram criando critérios para tudo. Então, tudo muito detalhado, muito bem orientado. Então, eles foram cada vez mais aprofundando nessas orientações e foram dando essas formações para os condados, tanto da informações quanto a prevenção, quanto as intervenções e os cuidados na pós-colocação dessa criança, quando essa criança estava já em família acolhedora, adotiva ou reintegrada, né, que é o que eles chamam de kinship care. Nós tivemos, a Pontes de Amor tem a oportunidade hoje de sermos mentoreados tanto pelo Instituto Karen Purvis, quanto pelo Institute for Human Services. Então, isso é algo tremendo. E foi por isso que nós acabamos decidindo começar o Criança em Foco, dar um nome para esse guarda-chuvinha que está debaixo do nosso guarda-chuvão, que é o eixo do conhecimento. E Sara, o que mais te impactou do Instituto Human Service na sua vida pessoal? Como mãe de filhos adotivos? Podem ser duas coisas? Claro. Não tem que ser uma só, não, né? Então tá bom, senão ia ficar numa saia justíssima aqui. O primeiro grande impacto que eu tive foi quando a própria Judy Ricas entra em contato comigo por meio de uma amiga que nós temos em comum, a Anitta, que é assim, um presente de Deus na nossa vida, na minha vida pessoal e na vida da Pontes. E a Anitta nos apresenta para a Judy Ricas. A Judy ia fazer uma mentoria com 11 pessoas, cada uma de uma parte do globo terrestre, né? Que estavam levando esses ensinamentos para parte desses ensinamentos, né? Desses material que foi desenvolvido pelo Instituto para os seus países. Então tinha gente da Índia, África do Sul, da Rússia, da Romênia e por aí afora, da Índia. E aí essas pessoas já trabalhavam de alguma forma com ela. Mas aí ela vai e me convida para eu participar dessa mentoria, apesar de eu ainda não estar trabalhando com ela, de nós não estarmos, né? E aquilo foi uma experiência riquíssima. Eu tive a oportunidade de ficar hospedada dentro da casa da Judy. E ali eu não ganhei uma mentora. Ali eu ganhei uma segunda mãe, eu ganhei uma amiga que até hoje, assim, ela me acolhe, me orienta. E mais para frente, nós queríamos trazer a própria Judy aqui para o Brasil para compartilhar no ENAPA. Só que quando ela viu a temática, ela falou, tem alguém melhor do que eu para ir falar sobre isso, sobre esse tema, que é a Betsy Smalley. E a Betsy Smalley, ela é autora de vários livros na área de adoção. Um deles, inclusive, aparece naquela série This Is Us. Que né? linda série. Aquela série maravilhosa. Inclusive, a gente indica. Super indica. Aliás, são duas séries que eu super indico. This Is Us e The Fosters. Né? São duas séries maravilhosas. E aí o livro dela aparece nessa série e tal, e ela é especialista em adoção. Então ela veio para falar no ENAPA e depois ela foi para a sede da Pontes em Uberlândia. Nós reunimos profissionais também das 5 áreas do Brasil, das 5 regiões brasileiras, para aprenderem com a Betsy. E hoje uma das formações que nós damos, que é muito procurada pelo judiciário e até mesmo pela rede de acolhimento, é esse curso que a Betsy trouxe para o Brasil por meio da Pontes de Amor, que se chama Promovendo Adoções Bem-Sucedidas, onde a gente reflete sobre toda a parte de avaliação desses pretendentes, seja para o acolhimento familiar ou para adoção ou mesmo para reintegração familiar.
Depois, no segundo dia, a gente reflete a respeito de características que precisam ser observadas no preparo da criança e do adulto para essa colocação familiar. E no terceiro dia, características que precisam ser e objetivos a serem desenvolvidos, ferramentas necessárias para a pós-colocação dessa criança, depois que a criança chega na família. Essa formação também é fantástica. E você já percebe efeitos dessas formações no Brasil? Vou falar dos exemplos de casa. Depois que nós começamos a Pontes de Amor, uns 3 anos depois, houve, isso está numa matéria que foi feita numa revista, o promotor de justiça da Ponte, de Uberlândia, perdão, ele fala que depois da formação da Pontes de Amor, as adoções em Uberlândia tinham crescido em mais de 300%. E os números de devolução nas adoções, eles caíram drasticamente. Eu me lembro que no início da Pontes, no segundo semestre do primeiro ano da Pontes, só naquele semestre nós tivemos em Uberlândia 8 devoluções. Se fosse só uma, gente, já seria muito, né? E ao longo desses 12 anos, famílias que foram preparadas e que se deixaram ser acompanhadas no pós-adoção pela Pontes de Amor, nós já preparamos e acompanhamos mais de 500 famílias. E dessas 500 famílias, nós tivemos um caso de insucesso ainda antes de se concretizar a adoção, na tentativa de colocação para a guarda. Mas foi um caso bem complexo, o preparo das crianças que vieram de outra comarca não tinha sido feito de forma adequada. Então, a questão é multifatorial. Mas olha a diferença, nós estamos falando de 500 famílias, onde nós tivemos praticamente 100% de sucesso nessas convivências, que muitas vezes, então, Dayana, aí está o valor do conhecimento. E muitas vezes, hoje a gente pode dizer que a rede de Uberlândia é uma rede que conversa. Nas audiências concentradas, as pessoas elas estão em sintonia, entende? Porque essas formações nos ajudam a entender como que o outro pensa, nos ajudam a nos colocar no lugar do outro. Eu entendo melhor o papel do conselheiro tutelar, dos profissionais do acolhimento, eles entendem melhor o trabalho que a Ponte está tentando fazer, a gente entende melhor o papel desses pais. E enfim. todos adquirindo o mesmo conhecimento. Exatamente, exatamente. Isso é de um valor, assim, inestimável. Muito bom. Muito obrigada, Sara. A gente está chegando ao fim. Agradecemos os nossos ouvintes, que esse foi mais um podcast. Se você quiser compartilhar sua história, dúvidas com questões com a sua criança, seu adolescente, se você é profissional também, tem situações desafiadoras e quiser compartilhar com a gente, é só mandar um e-mail para... Eu te ajudo. Pode me ajudar. Para criança em foco. É porque o e-mail mudou, viu, gente? Pode falar. Criança em foco, sem o cedilha, fica criança em foco, @pontesdeamor.org.br. E siga a Pontes de Amor no Instagram. Obrigada. Se vocês quiserem que eu repita o e-mail, eu repito. Pode ser. Pode ser? Ficou Vamos. ruim? Como é que é? Do final, né? A gente está chegando ao fim. Isso. Criança em foco, @Pontes de E Amor. cita que é sem o C Podia tanto estar cedilha. aqui. A gente pode colocar. Vamos lá, quando quiser, tá? Então, a gente está se aproximando do fim. Agradeço aos ouvintes, agradeço a Sara, que Obrigada. passou esses conhecimentos para a gente perceber o tanto que é importante o conhecimento para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Se você quiser compartilhar sua história com uma criança ou um adolescente, seus desafios, é só mandar um e-mail para Criança em Foco, mas é criancaemfoco, @pontesdeamor.org.br. Muito obrigada.